Boa tarde. Vamos continuando hoje nosso grande dia de celebração da poesia na Flip 2015. Quem já esteve aqui de manhã já viu 7 poetas passarem por esse palco. E aqui eu vou chamar mais 3, na verdade mais 2, porque o Carlito Azevedo já esteve na mesa falando alemão. Eu vou chamar Matilde Campilho, Mariano Marovato e Carlito Azevedo, por favor. Vai lá, Carlito. Bom, agradecer a todos pela presença. A mesa de poesia, para mim, é sempre bem alegre e apresentando 2 poetas que eu admiro, a coisa fica mais interessante ainda. E hoje, no café da manhã, eu tomei café da manhã com esses 2 e eu lembrei de uma coisa que o alemão Karl Kraus dizia, que assim, ele falava: a psicanálise é como uma bicicleta tentando acompanhar um foguete. E hoje, enquanto eu tomava café da manhã com eles e perguntei para eles como eles se sentiriam mais à vontade para falar, o que eles queriam falar de poesia, como eles viam poesia, qual era a sensação deles, eu que me sentia uma bicicleta tentando acompanhar 2 foguetes e um indo para cada lado. E eu tive que pegar a roda da frente e ir para o lado, a roda de trás foi para o outro lado, porque o Mariano, que está lançando aqui o livro A Casa, de poemas, está lançando também um livro sobre o poeta Cacaso e um livrinho da coleção da editora Cobogó sobre o disco 4 Estações, da Legião Urbana. Ele, conforme ele ia falando, ia sentindo que ele estava vendo a poesia muito como um fenômeno de destruição e construção e reconstrução e destruição, coisas que vão se fazendo e se desfazendo, e essa era a figuração de poeta para ele. E enquanto para Matilde eu ia vendo que a figuração de poeta para ela era um ser meio que almejava a invisibilidade, queria a invisibilidade total, acho que não sei se para melhor espionar, ou para melhor sumir, ou para melhor o quê, mas essa era a figuração dela. E aí eu já passo logo, imediatamente, a palavra para eles, pedindo para eles comentarem essa questão da casa destruída e casa construída, essa figuração do poeta, e já aproveito de cara para pedir que, quando terminem de falar isso, leiam os poemas para a gente já ir aquecendo assim e tal. Então começa o querido Mariano. Por mim? Tá Sim. bom. Essa coisa da destruição da construção. Tem um amigo meu que é poeta também, o André Capilé, que ele fala que todos os meus livros de poesia que ele sempre leu, porque é muito amigo e poeta, é um dos grandes leitores de poesia da nossa geração, ele fala que a cada livro parece que eu sou um escritor, depois mato esse escritor, depois viro um outro escritor, depois mato o escritor. E é meio isso. Outro dia eu estava falando com a Anastácia, a gente estava falando sobre currículo, e aí ela veio com essa expressão que currículo é um cemitério de experiências, né? A gente fica listando todas as experiências que você já foi e você não é mais, mas tem que botar lá de alguma forma. E é meio isso, eu acho. Eu acho que, para mim, os meus livros, eu sou uma coisa, depois mato, sou uma coisa, depois mato. Alguns eu falo muito mal dos meus primeiros livros e não tem problema nenhum. Estão até vendendo ali, mas se precisa comprar não, eu compro casa, que é mais novo, mais legal. Mas é engraçado porque eu estava falando hoje mais cedo até com uma repórter da TV que ela perguntou, mas o caso tem ela falou, o caso tem essa coisa da presentificação. Você fala muito do presente e ao mesmo tempo dessa coisa da ruína. E acho que foi a primeiro livro que eu escrevi que eu não estou almejando para o futuro ou esse lugar comum da poesia, né, de quase ser uma autoajuda para o público geral. Acho que poesia, vou ler um poema, vai me confortar bastante. Acho que não tem nada a ver. Quer dizer, tem gente que escreve desse jeito. Mas o Casa é realmente um livro que eu escrevi enquanto experienciava esses poemas. A primeira parte é uma casa caindo e a segunda parte
do livro sou eu no mundo tentando experienciar essa casa que é o mundo, esse percurso, esse lugar de desconforto que não é nem casa, nem o lugar que você quer chegar, é o caminho. E a casa virou o caminho. Eu ia falar mais uma coisa sobre isso. Bom, deixa eu ler um poema, né? Sim, sim. Eu vou ler o último poema da primeira parte e o primeiro poema da segunda parte, porque meus poemas são mais curtos. O da Matilda é um bocadinho mais grandinhos, não é? Bom, e nenhum poema tem título. A solução era nunca sair dessa casa e esperar mais pelas tardes azuis e dizer a todos que viver numa ilha era bom. No exterior, avistar os telhados pelas janelas dos hotéis e ter certeza. Não é dessa cidade que tanto falam, não é das estações de trens vazias, nem da rua com carros enfileirados, nem o silêncio dos pedestres. Era a vida ali na janela. A vida era ali, mas em outro mês. Aí começa a segunda parte, que se chama Acordar Amanhã, que começa já um tom bem diferente. Lá vem o trem com o nome do seu bairro, nós dois apoiados no corrimão. Essa é minha melhor camisa para atravessar o vale. Do outro lado tem uma janela sem casa. Aqui choramos porque somos destemidos. Chutes nas garrafas, socos no meu peito. Nas horas azuis, as ruínas não se escondem. Há toneladas de mensagens, há toneladas de amores. Uma pílula na sua boca, uma lambida na sua boca. Ela é loura, ela é morena. Li o teu livro todo naquele mesmo quarto, do alto do viaduto, eu olhava você dormir a tarde inteira. Se tivéssemos um filho, você adora cachorros. Se comêssemos um pêssego, você parece o outono. Já mastiguei um outono, o verão não. O verão é gordo, o verão é coisa imensa e vazia. Você não manda notícias. Um prato na varanda com restos de comida. Morta a natureza. Eu estou num quadro, você está no outro. Ela tem olhos verdes, ela tem olhos verdes, ela também tem olhos verdes. O amor brota cedo demais. O deserto também é uma mentira. Obrigado. Oi, gente. Faça isso. Depois desses dois fica difícil. Oi, boa noite. Eu estava ouvindo vocês dois, eu fiquei meio presa aí nessa parte que você diz, Mariano, essa é a minha melhor camisa para atravessar. E fiquei pensando que essas são as melhores camisas que a gente teve para atravessar. E no meu caso, como você falava, quase como o homem invisível. Assim, a poesia da gente, a minha, a tua, pode ter tem malabarismo, mas é no silêncio. A gente faz tudo isso, por isso que eu estava meio um pouquinho de medo de estar aqui hoje, porque a poesia é uma coisa que a gente faz em casa, no restaurante, mesmo que esteja muita gente em volta, não tem ninguém. É uma relação minha com o papel. Tem uma coisa de a gente ser um pouquinho ladrão, de roubar a vida desse, a vida daquele, o carro que passa, o ônibus que vem, mas eu me defendo sozinha contra o papel, eu fico em pânico, mas sou só eu e o papel. Isso aqui é outra coisa. A poesia é íntima, mesmo quando é malabarista. E aí tem essa coisa de repente, isso virar uma existência, sozinha. Foi muito... De vez em quando eu passo pelo meu livro nas livrarias, eu fico meio assim, como é que eu te olho? Porque, para mim, e o Carlito acompanhou muito isso, essa história engraçada, porque o Mariano também, mais no final, para mim esse livro é um monte de folhas rasgadas, cheias de café, cheias de Coca-Cola, alguma cerveja, que eu ficava trocando, botando no chão, tudo, e que foi... Tudo isso é um caminho de muitos anos. Eu morei no Rio de Janeiro muito tempo, eu fiz essa construção comigo, com a cidade, com as duas cidades de Lisboa e Rio, com esse homem aí me chamando, com meus amigos me chamando para ver o mundo. E, de repente, esse mundo se transforma em ficção, porque isso é ficção, é só a forma como eu vi,
com o caleidoscópio brilhando muito na frente do meu olho. E aí vai para o mundo. Aí já não é aquela coisa de folha suja. O meu livro já não é meu. Eu quero tentar, se eu pudesse, essa coisa louca de ser poeta para o resto da vida, tentar conseguir sempre que seja desse jeito. Um caminho acompanhado de muito amor, com muita coragem também. Eu fui muito acompanhada pela minha família. Todo mundo falou, que loucura essa coisa de ser... Minha filha, você não quer ser médica? Você não quer ser... Poeta, gente. Poeta. Vai viver do quê? E a gente vive... Eu vivo muito feliz. E isso é suficiente, não é? Vamos lá. Vamos lá ler um poema, então. Que é um dos últimos poemas do livro. Eu só tenho um. O Mariano está lançando um monte, eu é só um. Se chama We Never Did Too Much Talking Anyway. E agora eu vou voltar para o sotaque original. Por exemplo, esqueça Coney Island e as 300 peças de metal que compõem o jogo mágico de Coney Island no mês de agosto. Lembre da palavra sushi sendo gritada no metrô, quando tudo o que alguém queria gritar era sua devoção por pedacinhos de prata. Lembre do meu fascínio profundo por desportistas noturnos que sincronizam a respiração com o batimento dos dedos da amante morta. Esqueça o comprimido composto de esteariato de magnésio e macrogol, receitado por Dr. Roberto quando o pobre Dr. Roberto não sabia mais o que tentar, ou então não tinha mais o que fazer naquela tarde de quarta-feira, na emergência de São Vicente. Lembre que quarta-feira é dia de jogo de pebolim e sobre isso não tem discussão. Lembre de quanto me iluminam os animais talhados no marfim, principalmente aquela baleia de 8,5 centímetros, minha única herança, minha única esperança. Esqueça talvez a manobra repetida de lamber envelopes no silêncio de um quarto, quando já faz sol nas praças. Somos feitos para o relento. Lembre que por vezes você tem muita razão e que outras vezes não. Esqueça o inverno em Ipanema e o tubarão nadando nas veias da besta de Ipanema gelada. Lembre de meu desejo, muitas vezes certo, muitas vezes não. Lembre a descoberta daquele excerto que dizia: nós subimos os degraus a correr e saímos do frio brilhante para o frio escuro. E se puder, não esqueça o rosto calmo do tigre que está parado na porta, esperando para entrar e para depois nos atravessar. Ele já deve estar ali recebendo perguntas, questões assim que deve passar, mas antes tem uma segunda rodada de perguntas aqui. Eu apresentei o Mariano, mas esqueci de falar que Matilde é autora do livro Jockey, saiu pela editora 34, saiu escrito grande parte aqui, lançado primeiro em Portugal pela editora Tinta da China, e depois relançado aqui no Brasil a versão, na verdade, original, porque a edição portuguesa trocou algumas palavras assim para ser mais, acho que são ônibus e autocarro, né? Umas coisas metro, assim. Metrô, ônibus, autocarro, teve algumas Então, coisas. na verdade, a segunda edição que sai no Brasil é a primeira original, aquela lá de Portugal, que vocês podem comprar também, porque é uma edição muito bonita, mas é falsificada. Como? Se bem que toda poesia é falsificada. Mas, agora voltando aqui no Marovato, eu falei do negócio de construção e desconstrução e reconstrução. Tem
uma faceta no trabalho do Mário Lovato que eu acho legal e que pode ligar diretamente com uma família, que é Mário de Andrade, lá no modernismo, Cacaso, na poesia dos anos 70, e é um trabalho que ele tenta resgatar. Tem 2 trabalhos principais. Ele ajudou na edição da Ana Cristina César, né, Da poética, da Companhia das Letras. Aquele livro, aquela poética, a obra completa, o Poemas Reunidos, da Ana Cristina César, que saiu pela Companhia das Letras, é uma edição em que ele trabalhou bastante, a poeta Ana Cristina César, dos anos 70, que morreu muito jovem, com 30 anos, e um outro poeta importantíssimo dos anos 70, esse afirmadamente um seguidor de Mário de Andrade, que se propunha a retomar as questões do Mário de Andrade, que é o Cacaso, foi tema da tese de doutorado dele, que também está sendo lançada aqui pela editora Sete Letras, que é a mesma parecida com essa aqui também, da só casa. Que tem um quadrado. Então, eu queria falar como você observa essa herança, Mário, Cacaso, aquela retomada dos anos 70, e qual foi o teu interesse, o que te moveu para essa linhagem, e querer retomar essa linhagem, estudar pelo menos essa linhagem? Então, eu estudei 12 anos na PUC Letras, para evitar a fadiga, né? Eu fiz graduação, depois eu fiz mestrado, depois eu fiz doutorado. E no mestrado, a minha dissertação foi sobre poesia brasileira contemporânea do século XXI. E eu fiz um apanhado de poetas nascidos a partir de 75 que publicaram a partir do ano 2000. E era uma grande desculpa, na verdade, porque eu estava lançando meu primeiro livro na época e queria conhecer todos os meus atuais amigos maravilhosos contemporâneos. E aí o doutorado seria pegar esse mesmo pressuposto e estudar os autores portugueses e africanos, entender essa lusofonia, se existia alguma conexão, qualquer que fosse, entre os discursos daqui, de Portugal, e quem sabe da África, ou Timor, ou qualquer outro lugar que alguém tenha escrito poemas em português no século XXI. Mas aí, ao mesmo tempo, durante a graduação, eu fui estagiário do Arquivo Museu de Literatura Brasileira, que é um dos lugares mais importantes da literatura nesse país, que fica na Fundação Carlos Barbosa, lá no Rio, que tem o acervo de mais de 100 escritores, desde Machado de Assis, passando por Manuel Bandeira, Clarice Lispector e o Cacaso, por exemplo. Eu fui estagiário durante a graduação e essa coisa de ver os manuscritos do Machado, do Murilo Mendes, do Guimarães Rosa, de todo mundo, é incrível você estar nos bastidores e entender como uma obra foi feita, e isso acho que foi uma das maiores lições da literatura que eu tive, foi ter contato com essa obra total, não só obra editada, né? Muita gente tem questões com publicar arquivo, não publicar arquivo, e eu acho que é tão maravilhoso você conhecer o escritor pela sua totalidade. Obviamente você vai ter o juízo de valor do que o que ele quis publicar e o que não foi publicado. Aí eu fui estagiário e, anos depois, teve um concurso para organizar o Arquivo do Cacaso, me inscrevi e passei. E comecei a organizar o Arquivo do Cacaso junto com o doutorado, que era essa ideia de ter os poetas lusófonos. Só que o Cacaso, ele era professor da PUC, ao mesmo tempo que tinha toda essa transa com o pessoal da poesia marginal, e tinha todo um arquivo que ele trocava com pessoas maravilhosas, totalmente díspares, desde o Melchior, o Schwartz, até o Chico Alvim, que é o grande amigo, o grande ídolo dele, e os novos poetas. Ele era professor da Ana Cristina César. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. E aí eu deixei de lado a história da poesia contemporânea lusófona e comecei a escrever essa trajetória intelectual do Cacaso a partir de todo o arquivo dele, da obra editada e da obra não editada. E é engraçado porque tem muita coisa dessa... Não é uma coisa datada, porque existe você entende como é que funcionava as relações do Cacaso com todos os poetas que começaram a publicar nos anos 70, o Chacal, enfim, Chico Alvim, Ana Cristina, como eu já citei, e como isso funciona entre a nossa geração também, como tem um reflexo disso, como é tão presente essa coisa. E aí, Ana Cristina César, por conta do Cacaso, me convidaram para pesquisar os inéditos da Ana Cristina que saíram nessa obra poética agora, que foi publicada pela Companhia das Letras em 2013. Mas a pergunta original era sobre o quê mesmo? Então, lê um poema. Lê, mas o que a gente tem uma série... Então, sim, a Mário de Andrade. O Cacaso, inclusive, estava fazendo um livro sobre o Mário de Andrade, para você ver. Sim. E tem várias anotações sobre o Mário, e o Mário era um grande cara, e tem aquele artigo incrível do Cacaso sobre o direito de errar, que acho que é uma coisa que é muito presente na geração 70, e agora,
com a gente, não que, enfim, é muito diferente, a dicção é completamente diferente, mas é ter esse direito de errar, de você... Não tem nada mais humano que você manifestar o erro. Não exatamente você fazer elogio ao erro e persistir no mesmo erro, mas o erro é a coisa que deixa a vida pulsando, né? Você está ali, você está errando, você está vivendo. E escrever sobre o presente e o que está acontecendo foi, por exemplo, o que me motivou a escrever o Casa, e não o que aconteceu nos outros livros. Coitado dos outros livros, não falo tão mal deles, mas eles são muito legais, gente. Eu gosto dos outros livros. Mas é isso, não sei, o Cacaso é um grande cara. Acabou que eu não era apaixonado pelo Cacaso e todo esse panorama que ele abre na década de 70 na poesia brasileira é fascinante. E são pessoas próximas pra caramba. Chico Alvinho, Chacal, Zuca. Ana Cristina teria sido, sei lá, minha professora na PUC, se não fosse... Sim. Se eu não morresse tão cedo. E aí faz mais uma rodadinha de poema, eu passo para ela também, ela faz uma rodadinha de poema. Então esse aqui já foi. Agora eu vou ler só o poema da segunda parte, que eles são mais legais. Mentira, a primeira parte é boa também, parar de ficar renegando aqui tudo que eu escrevo, né? Pela primeira vez aproveitar as cavernas e não os voos. Provar do benefício da gravidade, o calor do sofá sem deitar o corpo. Olhar as paredes que me escoro sem escorá-las, amontoá-las novamente sobre a cama. Subir o caminho para a cozinha, aproveitar a nudez do quarto para o banho, contar pelos no espelho, deitar os livros, manter as cordas, o ruído dissonante da casa, a ausência do teu nome, a sua ausência, você que não é casa, o cartógrafo que sou eu, o mundo cabe na gaveta, reorganizar o mundo, acordar amanhã. Obrigado. Eu tenho aqui é só umas coisas. Chegaram já algumas perguntas e tem uma que eu achei tão pura, de uma pureza tão grande que eu vou fazer, mas você não precisa responder porque na verdade às vezes tem mas talvez seja só para você saber que uma pergunta tão singela foi feita para você, que é: como foi a sua adolescência? Eu achei isso bem bonito. Mas tudo bem, eu vou falar outra coisa. Vou falar de outra... Vou fazer uma pergunta um pouquinho mais fácil para você, assim. Que é a poesia? Muito mais fácil, né? Quase a mesma coisa. Não, mas era assim... Puxa, eu sempre tive uma curiosidade da poesia. Eu sei que você lia os beatniks, o Ferlinghetti, lia umas coisas, que você andava na rua vendo, anotando, assim, mas como você disse, escrevia a parte íntima. A gente andava pela rua, depois você some, quando você aparece no dia seguinte, já tem um poema. Eu não vi a mágica ser feita, a mágica foi feita no bastidor, assim, mas ler os poetas que você lia, assim, e gostava, Cisneiros e coisas assim, e escrever essa relação poética com a vida, assim, que eu sinto que você tem muito, assim, onde vende? Onde dá para comprar isso? Porque é muito original e muito bacana. Eu acho que eu estava ouvindo o Mariano falar, estava pensando, gente, a gente é a mesma geração, a gente é amigo, inclusive, mas a gente é o contrário. Porque ele é acadêmico. Não, para com isso. Vocês ouviram ele falar, ele estudou, ele enfiou a cabeça nos arquivos, Comigo foi mais ou menos o caminho inverso. É quase como se eu tivesse... Não vou falar que comecei a escrever sem ler, porque é mentira, eu estudei literatura na faculdade, história da arte e tal, mas eu sentia quase que era meio uma obrigação. Eu ia entrando, as coisas iam entrando na cabeça, mas ficavam aqui atrás, porque, na verdade, eu estava na rua. Eu estava vivendo essa tal adolescência, eu estava olhando o mundo de um jeito, eu estava viajando muito, eu fui educada por uma avó que falava, minha filha, vai. Quando todo mundo falava, fica em casa, ela falava, vai, bota essa mochila e vai. E eu era desse tamanho, continuo sendo de vez em quando. Então, de tanto olhar, eu comecei pintando, na verdade. Eu pintava, fazia ilustração, tal, mas tinha alguma coisa ali. Eu gostava da parte física, mas sempre faltava alguma coisa para expressar. Eu inventava histórias na cabeça, mas demorou para eu fazer essa ligação. Tipo, peraí, essa história que eu invento na cabeça, eu posso pintar de um outro jeito.
E foi começando devagar a desenhar, dentro do desenho botar uma palavra, e de repente foram entrando todos esses poetas, porque na verdade eu sou portuguesa, a gente cresce com Camões, Pessoa, um pouco cedo talvez no meu caso. A gente é obrigado a ler o Camões muito, muito jovem, hoje em dia é uma coisa que eu leio com todo... Mas eu precisei viver um pouquinho, precisei talvez ler os beats primeiro, para chegar na poesia. A poesia é uma palavra difícil, pesada. Poeta é uma palavra, pelo menos no meu país, não sei aqui, mas é pesado. Poeta. Por quê? Porque tem Camões, porque tem Pessoa. E a gente é só criança brincando no play, fazendo isso. Porque isso pode. Eu posso pegar um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho... E, de repente, o que eu quero dizer é que eu fui começando a me instruir distraidamente. Fui começando a olhar a rua ao mesmo tempo. Quando eu sumia, quando você fala, quando eu sumo ainda hoje, quando, vamos sair, e aí eu vou embora. Eu vou fazer a transfiguração de olhar o mundo, parar para ler um pouquinho, para depois ir buscar essa... É uma coisa que a gente constrói. A coisa boa de ser poeta é que é uma profissão para sempre. Nem dormindo a gente tem descanso. A gente não tem final de semana. A gente não tem nada. Vou ler um poema, gente, né? Por favor. Não descanse. Porque, na verdade, aquela coisa, talking about music is like dancing about architecture, eu acho sempre um pouco estranho falar sobre poesia. Acho melhor ler. Esse poema chama Roma, Amor. Seu cabelo está vermelho, você falou. Seu cabelo está todo iluminado de vermelho e luz. I never wanna be your weekend lover, respondi certeiro. Rebobinando 600 dias, você lembra da canção I never wanna be your weekend lover. Suas mãos desenhando a dança no oxigênio daquele julho e o pó se levantando desde seus calcanhares até à nuca de fogo. Você fazendo pouco de tudo o que antes havia sido chamado de baile. Purple Rain, seu cabelo está todo iluminado de vermelho e luz. Você se lembra daquele julho? Uau, você falou. Sua pele cresce no vaso da melanina cada ano mais. E por falar em canções, imagine Maria Teresa arrumando a casa, arrastando os móveis na interminável busca por vestígios de pó. Quem sabe se na 100ª partícula não será possível achar um pedacinho do genoma do marido morto. Imagine Maria Teresa, de cabeça enfaixada, varrendo, 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 até ficar envolta na nuvem de pó e genomas, que acontece brilhante no centro da sala. És fascinação, amor. Seu cabelo está todo iluminado de partículas galácticas, sua pele brota toda negra, ameaçando a primeira visão que o centauro ofereceu ao menino de 13 anos, quando apontou a concha de ouro. Os deuses que amam, ao mesmo tempo odeiam. Você falou, é a forma como maio bate nas janelas, se refrate na geladeira, vai bater nos azulejos e se aloja em seus cabelos. Respondi, é a época das sementes e das explosões. Amante de final de semana, não, meu bem, muito menos de quinta-feira. Penso nas crianças, nos avós das crianças, no olho de couro dos tios das crianças. Veja só, nem todo mundo tem a possibilidade de ver entrar em sua família um dançarino suspenso, suspenso, constantemente suspenso entre o rochedo e a flor. Penso nas crianças e na fé de nossas crianças. Seu cabelo está todo vermelho, você falou, I never wanna be your weekend lover, eu falei. Então você abriu a porta para interromper a refração, para acabar com a promessa, para fechar o desenho, para expulsar o centauro, para estilhaçar a concha, para calar o príncipe, para colocar o móvel no lugar e empurrar Maria Teresa. Você falou, vai embora, desça as escadas e suma, saia agora, tem alguém chegando aí e hoje é só segunda-feira.
por isso que a gente gosta de poesia, né? Uma desgraça isso. Para assim. ler. O primeiro poema que eu li na vida era um garoto assim, mexi na estante do meu irmão, peguei uma antologia de poesia alemã, romântica, e o poema dizia assim: dormir é bom, morrer é melhor, mas o ideal seria nunca ter nascido. Falei, Grande pô, estímulo, né? falei assim, cara, é isso que eu quero pro resto da vida. Assim. E quando eu escuto um negócio desse, eu falei, que bom que eu li aquilo e escolhi esse caminho errado, assim, que bom que escolhi. E aí, pegando aqui o lance do Maravá, tá legal? Os poetas, em geral, quando eles vão falar da sua produção, aqui no Brasil, eu acho que qualquer poeta que tenha nascido depois dos anos 60, a gente tem uma dívida incrível com a música popular, né? Porque qualquer um que nasceu depois dos anos 60, a gente não pode negar que a gente começou a se acostumar o ouvido para as palavras em forma de verso com a música popular, ouvindo Caetano, Chico, Noel Rosa, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga. Aquilo eram os primeiros versos que a gente ouviu. E o Mariano tem isso. Além desses livros, ele também tem trabalho de música, ele tem um CD, e está lançando um outro agora, chamado Selvagem, com canções que foram reunidas pelo mar e tudo. E tem esse livro de rock, né, que é um livro sobre a Legião Urbana. Então, queria que ele comentasse esse fluxo de poesia e música, que já está também dentro do Cacaso, na medida que o Cacaso fazia letra de música para todo mundo, né? Do Cacaso não parava de fazer letra de música. Sim, sim. Mas, quer que eu fale o quê? Um apanhado geral sobre tudo isso? Não, fala assim, por que você... por exemplo, como você começou a tocar violão, escrever poesia? Qual foi o poema alemão que você pegou na estante do seu irmão? Caraca, eu não peguei nenhum poema alemão, demorou para pegar um poema alemão. Mas a primeira coisa que eu escrevi na vida foi uma letra de música, quando eu tinha uns 13 anos. E era uma porcaria o que eu tinha escrito, mas eu me senti tão poderoso. Caramba, eu escrevi uma letra de música, foi no dia seguinte do colégio, e não tinha nem dormido direito porque eu tinha escrito uma letra de música, não sabia nem que música que era, não tinha nem melodia, nem coisa nenhuma. E ninguém entendia aquilo, porque eu escrevi uma letra de música, eu falei, tá, e daí? Mas foi mais ou menos simultâneo começar a gostar começar a tocar violão e começar a gostar de poesia. Mas eu lembro que acho que na terceira aula de violão eu já feito uma canção. Só que o problema é que quando você tem 13 anos, você só vai assimilando coisas, você não sabe o que você está falando, você não sabe o que está dizendo, você não entendeu nada daquilo que você está... Você precisa ter uma certa experiência e 14 anos, absorver o que está acontecendo. Nada acontece. E na primeira música que eu fiz chama Não Sei, porque eu não sabia de nada mesmo. Eu falei, eu não sei, só sei que não sei. Aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a escrever, você começa a escrever poesia porque você se apaixona, né? Sim. Aí eu me apaixonei pela pessoa errada, aquela coisa. E aí eu comecei a escrever muitos poemas de amor que eram horríveis e... Só escrevi coisa horrível, né? Primeiro livro é horrível, o segundo livro é horrível. Não, o caso é muito bom, gente, eu recomendo. O da Legião Urbana é ótimo, minha tese é muito boa. Não, Amor América é bom porque o Domingos de Gamarra... Eu escrevi um livro junto com Domingos e Augustos. A gente tem os 7 novos, né? Um coletivo de poetas que são 7, que sou eu, Domingos e Augusto, 7 pessoas. Chama 7 Novos. A gente escreveu Amor América juntos. A melhor parte do livro foi o Domingos e o Augusto escreveram. Mas, enfim, calma, eu tô lá no início, quando eu tinha 14 anos. Minha biografia inteira aqui, né? Mentira. Mas, o que eu estava falando? Aí eu comecei a escrever porque eu estava apaixonado, aí de repente eu comecei a enxertar muita coisa na minha poesia que só deixava ela muito grande, mas não tinha muito sentido. Comecei a me ligar muito à espiritualidade, aquela coisa toda, e aí eu acho que eu comecei a escrever melhor, de fato, não que eu seja muito melhor, quando eu parei de ter essa coisa do medo da musa, né, o medo do amor, de se apaixonar, ficar escrevendo poema e não realmente chegar para a menina e falar, oi, quero ficar com você. E quando eu parei com essa coisa de depender de um ser superior, de ter essa pressão gigante do amor e de ter que dialogar com seres de outro plano para ver se dava, estou aqui, estou escrevendo isso, mas dá uma ajuda aí, porque eu preciso me apaixonar, eu preciso que as meninas se apaixonem por mim. Enfim, quando eu deixei de ter medo do amor e ter medo de Deus, eu comecei a escrever melhor, porque saiu um peso gigante das minhas costas e comecei a viver o presente, é isso. Tem aquela frase do Jean Cocteau, que é a grande frase
desse livro que eu descobri há um mês atrás, que é Todo Sonhador é um Mau Poeta. Essa coisa de você ficar almejando um futuro, uma coisa melhor, e acho que o presente é tão bom estar aqui com a Matilde, com você, e falando sobre esse livro que eu gosto tanto, e ter feito parte, de certa forma, também do Jockey, da gente ficar lá em Portugal revendo e você fazer parte desse livro também. Isso é tão maravilhoso, viver esse momento presente, do que você achar que está devendo coisas, que você acha que você não está vivendo coisas. E eu estou aqui vendo a Flip desde 2006, e é tão gratificante estar aqui agora, nesse momento, falando sobre o meu livro, finalmente. Enfim, até perdi o fio da meada. Manda poema. Nem um poema. Então, vou ler um poema que começa assim. Você acaba de sair e precisa ocupar sua metade na cama. A cama é minha, estou morto. Há indícios que você seja muito russa. E da Rússia eu só conheço a Sakhalina. E da Rússia eu só conheço a Lapônia. Estou morto, seus olhos são gigantes. Você está em preto e branco. Você está falando coisas que eu não entendo. Você está no século passado. Seus olhos são gigantes, vivos ou mortos. Eu ocupo a cama inteira. Você acaba de sair. Você é imensa. Você é um trem. Eu atravesso a Rússia. Eu salto. Eu erro. Um terceiro andar imenso. Da Sakhalina para a Lapônia. Há uma Gari. Você está de vestido. Há uma Gari. Você dá boas-vindas. Há uma Gari. Talvez eu não salte. Há uma Gari. Sua boca está viva. Obrigado. Para a Matilde não vou falar de paixão, porque ela nunca se apaixona por nada, então Não, é melhor não evitar Matilde é muito fria. esse tema para você, né? Porque amor não é uma Não é minha coisa, praia. não é uma coisa assim. E cara, se há uma poeta que é todo o coração, é você, é uma brincadeira, tá? Eu sei que você é uma brincadeira. Mas, então, queria que você falasse um pouco também, talvez, qual a importância desse sentimento maluco aí. Do amor? Porque para você, eu pensei em perguntar isso. O que é a poesia, o que é o amor e o que é o universo. Né? Porque... Quem somos e para onde vamos? Porque eu li o por favor. Jockey, sabe? Eu fiquei achando que você sabe tudo. Sei nada, não. Mas você pode falar do universo, se quiser, tá? Vai falar aqui? Do universo. Ou o Tudo amor a no mesma universo, coisa, escolhe né? aí. Eu estava ouvindo o Mariano falar Que bom esse que negócio. você me ouve falar sempre. Essa coisa de não precisar da musa, de não... Eu acho o contrário, né? Mas eu acho o contrário não essa coisa de ficar buscando, porque voltando à coisa de que poesia é ficção, parte do real. Mas o maravilhoso é essa construção da gente... Eu pego esse copo de água e eu posso fazer explosões atômicas dentro dele, sem problema. Não vai morrer ninguém aqui, só no papel. Então, sim, eu preciso da musa, mas eu acho que a musa é a própria poesia. A minha questão é que eu fui me apaixonando pela poesia, pela construção constante do poema, sem precisar dessa coisa de ter... claro que todo mundo começa a escrever poema. Ai, meu Deus, meu coração destruído, vou me fechar num quarto e chorar. Se fosse só isso, não dá, porque a gente realmente cresce um pouquinho, a gente continua a sofrer, mas a gente fica um pouquinho mais controlado e continua andando em frente. Tem que pegar a experiência para fazer, como eu falava, outra coisa. Isso não é meu mais. Estou me perdendo, né? De novo. Nada. Eu fiquei presa nessa coisa de vida, amor, universo, né? Que é tudo mesmo. A gente é a construção. E não adianta fingir. A gente está aqui nesse lugar lindo, com pessoas lindas, incríveis. Mas o mundo está todo arrebentado, né? Aqui, na Europa, na Síria, nos nossos quartos também. Está tudo difícil. É preciso, sim, desenhar. É preciso, sim, fazer canções, que a gente estava falando das canções do Cartola hoje de manhã, como aquilo... Eu sempre falo isso, a poesia, a música, uma pintura não salva o mundo, mas salva um minuto.
E isso é suficiente, porque a gente vai fazendo a coisa bem devagar. A gente vai envelhecendo, fui vendo as pessoas em volta de mim envelhecerem e ficando com o olho mais, por um lado, mais aberto, por outro lado, muito mais sereno. E é por isso que a poesia vai mudando tanto, porque a gente muda, isso é um negócio íntimo. E a gente está aqui para, acho que, dançar um pouquinho sobre os escombros. Não deixar que a poeira dê alergia no olho, mas estar consciente que tem muita poeira em volta e que é preciso enfiar a mão naquilo. Cada um faz como pode, o cirurgião vai tentar salvar todas as vidas que puder, a gente vai tentando salvar os segundinhos da minha vida, da vida dos meus amigos e de alguém que leia uma estrofe, já tá bom. Respondi a tua pergunta? Calma, rapaz. E outro dia, segundo a NASA, a gente teve até 1 segundo a mais, né? Foi bem simbólico aquele dia. Né? Eu me lembro que a gente ficou conversando, que a NASA anunciou que antes de ontem o dia durou um dia a mais, e a gente ficava se perguntando, mas como eles dão essa notícia assim, né? Se o dia é medido pela volta que a Terra dá em torno de si, e se ela, dessa vez, levou mais 1 segundo, que está cansada, errou o caminho, qual foi o que é, assim, e para a gente ver como 1 segundo muda tudo, né? Pode, de repente, mudar a história toda. E um pouco sobre isso, de você falar de acompanhar pessoas envelhecendo, a passagem, você tem um poema inédito que um pouco trata disso. Você podia ler esse, eu acho que é um privilégio para a gente, além de você estar lendo os poemas do Jockey, que já muita gente ama e muita gente vai amar, se você lesse esse poema inédito que eu conheci de manhã e achei assim bárbaro. Pode ler? Pode, claro. Porque talvez toda poesia seja de amor, mas nem todo amor é confortável. E tem a experiência da morte também, que é importante, que é outro tipo de espanto e é outro tipo de cicatriz que fica. E aí eu escrevi essa coisinha outro dia. Uma pessoa pode morrer de causas variadas. Pode morrer-se, por exemplo, de um osso de galinha atravessado na garganta, de excesso de cafeína, de sol. Pode morrer-se de demasiado sol na cara. Um tipo pode morrer varrido por um caminhão no meio da rua, vais distraído e zás, ou de constipação. Tem gente que morre de doenças estúpidas desse tipo. Pode morrer-se de desastre, de melancolia, quase de saudade. Pode morrer-se de um golpe de timidez na hora errada, de devoção, de superstição. Morre-se devagar também, eu já vi. O templo do corpo vai-se descascando muito antes do templo secreto da cabeça. A pele se desfaz, mas o coração não. Já vi um coração bater muito para além das paredes mestras de uma casa e bater muito para além do horário concreto da vida. Tic-tac, tic-tac. Foi depois de ver alguém morrer devagar e com cuidado que eu entendi que nunca mais estarei sozinha. Os corpos desaparecem, o cabo elétrico do amor, esse, permanece planando. Morre-se também de ataques terroristas privados ou nacionais. Morre-se por causa de um Deus. Imagina, morre-se assim, umas vezes inchado, outras vezes ensanguentado e outras vezes todo perfeitinho. Não sei se morremos de beleza. Às vezes parece mesmo que sim. Um dia desses vi um retrato de minha avó nas montanhas de Lugano, em 66, e quase fui ao tapete. Sempre que vejo certos olhos meio aquáticos, as minhas veias também param um bocado. Ficam latejando num beat estranhíssimo e eu também já quase morri de azia. E de certos poemas. Certos poemas, por falarem tanto e tão perfeitamente da vida, eles se aproximam muito da morte. A aproximação da vida à morte é território perigosíssimo. Esta noite li um dessa estirpe,
Chama-se The Burning of Paper Instead of Children. Tem 5 partes. E lá no meio tem esta estrofe incandescente. O que acontece entre nós vem acontecendo pelos séculos dos séculos. Sabemos isso por causa da literatura. Hoje, cá em casa, ninguém morreu. Mas os pássaros andam fazendo aproximações lentas aos nossos telhados. Melhor é cobrir o peito. Cobrir o peito, tomar açúcar e decorar alguns poemas. Nunca sabemos quando vamos ter que segurar-nos ao ínfimo lençol de linho, aquele que nos guarda tudo, que nos desmancha tudo e que no final nos liga tudo. Bom, pelo conjunto de coisas que vocês falaram aí, tem um negócio que eu acho bacana, que assim, existe uma ideia de fé na poesia, a fé que a poesia vai salvar um segundo, ou a fé que a gente adquire quando perde a fé, como o Mariano falou, assim, uma pós-fé, assim, que vai levar para a gente escrever. Queria, bom, primeiro, achar bacana que, como a Matilde lembrou muito bem, né, num mundo destruído e numa língua destruída, assim, essa fé que é tão feita de desconfiança também naquilo que a gente faz, ela se afirma. E aí tem uma pergunta, uma pergunta da plateia, para não parecer tão autoritário assim, e também para uma pergunta muito boa, do Wagner Carvalho Coelho. Ele para ambos, assim, queria que vocês falassem sobre disciplina e inspiração e sobre o dia a dia do poeta. É contigo, vai, começa aí. É contigo. Não, eu fui ganhando uma disciplina quando eu entendi que isso era de verdade. Quando eu comecei a falar aquela coisa... Ontem a gente chegou na pousada e Mariano falou assim, tem aqui um negócio para botar profissão, o que você vai botar? Poeta. Demora para dizer isso. Aquela vez lá em Lisboa que você estava me deixando na estação para ir para o Porto, estava pegando um trem para Lisboa para o Porto, a Matilde me deixou lá, aí ela encontrou um amigo dela do colégio. Ele falou, Matilde, como vai com o tempo? Isso aqui? E aí, o que está fazendo? Eu sou o dentista, e você? Eu sou o poeta. Aí eu comecei a rir. E a Matilde fez essa mesma cara. E o dentista também não entendeu por que eu estava rindo. Eu falei, gente, no meu país, poeta, o que vocês estão falando? O soneto não paga nenhum chope. Aí ela fez essa cara, continuou fazendo essa cara até eu embarcar pro trem. Cada um tem que defender seu mundo, cada um tem que defender seus filhos. A gente não pode falar, você não deve falar mal dos teus livros, que são maravilhosos. Obrigado, a Matilde recomenda, hein? Todos nós aqui, não é? A partir do momento em que você assume o teu lugar no mundo, ou pelo menos na cadeira onde você vai ficar sentada nas próximas horas, você ganha essa disciplina. Eu só consegui falar, assim, eu sou poeta, eu sou escritora, quando isso passou a ser o meu dia a dia. Eu acordo de manhã, 8 horas da manhã, para fazer um café, para ler o jornal, para ler alguns poemas e para sentar, para escrever, sair para almoçar, voltar. Tem isso todos os dias, para o domingo. Sim, você precisa de um ritmo, porque só assim, porque a gente pode correr o risco de... Tem gente que aceita isso, eu queria tentar não fazer isso, que é escrever o mesmo livro a vida toda. A vida muda muito, a gente muda muito. Se eu não continuar trabalhando, lendo, escrevendo, ouvindo o que meus amigos dizem, o que as pessoas na rua dizem, eu vou escrever sempre, sempre a mesma coisa. A gente precisa. A gente escreve a mesma vida, na verdade, né? A partir do caso, essa coisa da disciplina, não sei se é mais disciplina, mas eu botei na cabeça que eu tinha que anotar a experiência da vida, o que está acontecendo, as coisas que eu leio, as coisas que eu vivo, as coisas que eu penso, começar a anotar, porque eu não anotava nada, eu entendia tudo e ficava quietinho na minha. O Domingos falava, o Mariano sabe todos os segredos do cosmos e não conta para ninguém. Agora está tudo no caderno. Mas é um exercício muito forte isso. Eu lembro que eu começo por cadernos, né? Eu estou no caderno roxo agora, desse tamanho que está mais depois da metade já.
E uma das primeiras fases do caderno é anotar todas as experiências. E eu penso muito no Roland Barthes, dessa coisa de você... Porque ele não entendia por que as pessoas, os leitores, não são também escritores. Como é possível isso, você ser leitor e não refletir isso de uma forma que você também tenha que jogar para o mundo que você está lendo? Não só ler livros, mas ler o mundo, né? E quem era assim é o próprio Mário de Andrade, né, que é o maior polígrafo que o Brasil já fez. O cara escrevia a quantidade de cartas por segundo impressionantes, romances e poemas e ensaios sobre tudo, sobre música. Enfim, o homem que tem a chave do Brasil do século XX é o Mário de Andrade, né? Tipo, você dá a chave da cidade para o Rei Momo, a chave do Brasil é do Mário. E eu entrei nessa coisa que é uma espécie de vício, né? Você começa a anotar tudo e tudo começa a se encaixar no seu caderno. Algumas coisas viram poemas depois, você tem anotações mais, digamos, líricas, outras você vai encaminhando para outros assuntos. E quando eu abro o meu caderno roxo, parece que eu tenho 5 livros começados e em algum momento eles vão se encontrar ou não vão se encontrar, ou vou terminar ou não vou terminar. Mas essa coisa da obra em progresso, da escrita em progresso. Porque quando eu falo disciplina, eu acho... aquela coisa, disciplina, tem que acordar todo dia cedo para ir para a escola, tem que estudar matemática, química e física. Eu odeio matemática, química e física, e eu não gosto da palavra disciplina. Mas o vício de escrever é uma coisa que todo mundo devia experimentar, todo mundo que lê livros e tinha que escrever também. Não sei se tem que publicar, né, gente? Mas, como diz a camisa aqui, publish or perish, né? Publique ou morra. Então, por isso que eu publiquei 3 livros de uma vez antes de vir para a Flip. Tá bom. E rodadinha de poema? Rodadinha de poema? Vamos lá. Primeiro ajudar. Eu adoro quando vocês leem poema. Ser. Começa aí, vai para lá. Eu não sei se tem mais poema que eu selecionei para tradução aqui. A Branca que traduz vai ficar meio louca se eu escolher outro poema aqui. Não, mas a tradutora já ganhou muito elogio hoje. Ah, porque na mesa dos meninos lá do Complexo do Alemão, da Rocinha de Manguinhos, o menino falou assim: a moça da tradução veio falar comigo, ela falou horas e horas e horas sobre o meu poema, sobre o meu poema, sobre o poema. Mas ela tinha uma pele maravilhosa. Eu ficava olhando para a pele dela, que pele, o que ela passa ali. Tá? Então, a Branca está de parabéns. Pode falar mal agora dela. Mas será que eu leio o último ou a gente vai deixar o último para o final? Acho que a gente já está nos últimos, né? A gente está no final? O que a gente está onde? Há algum tempo eu recebi dizendo que faltam 20 minutos. Mas faz 20 minutos você recebeu esse poema? Vai depender de vocês aí quanto vai dar 20 minutos. Vocês dividem entre vocês, eu me calo para vocês falarem mais. Não sei. Então vou ler um antes desse último. Branca, me desculpa. Deixa eu ler esse aqui, que não está aí na tradução. E depois, no final, eu leio esse outro que é legal. Todos são legais. Ela diz: terminar é não ter nada para recomeçar, e sempre há uma pedra para arremessar, uma rua seguinte, uma dobra, um céu, o fim. Agora vejo, ainda não sonolento, nada tem com seu desaparecimento, você não desaparecerá, você será sempre. Estátua, pétala, árvore grosseira de um jardim falido. O longo exercício de olhar para si, escrever para si. Subir em bancos não te faz pensar maior. Escute aqui suavemente, sem os outros escutarem. Eu posso te contar o caminho, mas não importa. Ele leva para o mesmo lugar, um circuito, a passeata dos vivos. Você não está no caminho, e isso é largo. Um lugar sem chances, não há corredores, não há portas e tanto faz. Ela diz: perguntar é achar uma resposta. E tanto faz. Obrigado. Então é para ler um dos que não está na tradução, né? Vamos lá. Vamos lá quebrar as regras. Esse poema chama M. Porque tinha sal em minhas pestanas. Porque existe um salmão dourado onde o amor sempre dança. Porque a ideia de ir até ao mar de metrô era a oração que nos fazia ficar acordados até de manhã. Porque há um osso se estilhaçando constantemente dentro das paredes mestras e nós já sabíamos isso. Porque a paixão não é de todo a coisa mais importante, mas é sim o canudinho através do qual dá para ver que o mundo é muito feito de construções de papel, celulose que vem da árvore e que depois se transforma em lista telefónica de onde alguém arranca a página e logo transforma em veleiros e montanhas.
Talvez porque na porta do restaurante habitual alguém toca clarineta ao sol, porque até as ruínas podemos amar nesta cidade, porque eu tenho um olho em você e você tem um dedo em mim, porque para chegar no telhado do aqueduto é preciso percorrer a estreita escadaria de pedra e é impossível não esfregar as costas nas paredes úmidas, porque atingir o ponto de rebuçado significa simplesmente abandonar todas as coisas e dedicar-se só à concentração, mesmo que todas as coisas sejam um olho preto e um olho castanho, e sua dissociação seja a possível causa para a avalanche, porque a palavra bush boy não existia até aqui, mas agora sim. Porque fazer equilibrismo sobre a corda amarela dentro do apartamento é tudo o que já imaginávamos que ia ser, mesmo antes de acontecer. Porque no interior do pulmão do cervo tem a carne que brilha, brilha tanto como o sol que se espelha na ponta da seta, porque acreditamos, você e eu, que a razão final é que a erva cresça muito acima das nossas cabeças. Bom, agora essa deve ser a última, porque o tempo, se era 20 minutos, agora deve ser bem menos, mas eu queria de vocês uma palavra sobre um assunto que é diferente para Matilde, por serem de dois países diferentes, mas no Brasil, e a gente tem vivido assim, e é algo que se interessa a gente se nos toca como homens, como pessoas, assim, vai tocar a nossa poesia de algum modo. E então vou te perguntar uma coisa. É notável, basta abrir o jornal, basta ligar a televisão e a gente vai ver que o Brasil vive uma onda de conservadorismo crescente. A gente vê uma tendência política a assumir as posições mais reacionárias, mais retrógradas, de modo a qualquer pequena conquista a gente comemorar bravamente. Teve a questão da maioridade penal, mas tem a remoção de pobres lá no Rio, tem assassinato. Recentemente, o menino que fazia entrega de moto de uma editora preferencialmente de poesia lá do Rio, editora Azog, do Sérgio Com, foi assassinado, assim como milhares de jovens são assassinados. A gente vive um momento de tensão social nada fácil e que, às vezes, bota a gente em crise com o país, em crise com tudo. A poesia, que é uma espécie de crise da linguagem, tem o poeta Eduardo Stesi uma vez falou assim: o poeta é o black bloc da linguagem, é o vândalo da linguagem, ele faz com a linguagem tenta atear a linguagem ao poema, assim. Então, queria ver como é que você está vendo o Rio, como você está vendo esse mundo e como a sua poesia está reagindo a isso, a sua poesia que trabalha tanto com isso de ver destruição, montar construção, tentar refazer, tentar e fazer, e pensando bem, você é ligado a um estilo, fez o livro sobre uma banda de rock que tinha uma dimensão bastante política, e para a Matilde, queria que nos desse alguma notícia de como está a vida também em Portugal, e porque eu não sei se a poesia bateu na porta da política, se a política bateu na porta da poesia, se as duas coisas estão misturadas, mas a gente está num mundo bem confuso e se eles são maioria, pelo menos a gente lá de cá tem que berrar bastante para fazer algum barulho, né? Mariana. Caramba, muita euforia de estar aqui, mas hoje teve essa notícia horrível da maioridade penal, foi diminuído. Aí eu botei essa camisa, Publish or Perish, que na verdade é uma frase do Julian Assange, do Wikileaks. Eu comprei na lojinha do Wikileaks, na internet, você pode comprar essa camisa e ajudar a causa. E me coloco politicamente no lugar oposto do Eduardo Cunha, usando essa camisa, obviamente, do Wikileaks, que o Publish or Perish, originalmente, do Julian Assange, é publicar todos os podres que o Wikileaks publica e continua publicando, enfim. Agora, não tanto mais na mídia mainstream, mas o Wikileaks continua funcionando. E essa coisa do Renato Russo, do livro das 4 estações,
o modernismo, eu lembrei que a epígrafe da Tempestade, que é o último disco da Legião Urbana, antes do Renato morrer, e depois tem mais um que é póstumo, é justamente do Oswald de Andrade, que foi amigo do Mário por muito tempo, que é: o Brasil, uma república cheia de árvores e de gente dizendo adeus. Sim. E eu não sei, eu não consigo dar nenhuma palavra de conforto sobre esse momento tenebroso da Idade Média do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro também, mas do Brasil. Outro dia eu botei no Facebook que saiu aquela notícia que pastores evangélicos apedrejaram a Casa do Mago no Maitá. A Casa do Mago é uma espécie de centro espírita, umbanda, não sei, é um melting pot de tudo que não é católico, tudo que não é cristão, que fica ali no Maitá, que tem, sei lá, desde Estrelas da Via, Nossa Senhora, São Jorge, enfim. E aí os evangélicos apedrejaram a Casa do Mago, porque contra a palavra deles, e eu botei no Facebook: evangélicos apedrejam a Casa do Mago, e os magos não jogam nenhum raio mágico contra eles para exterminar. Estamos vivendo na Idade Média no Rio de Janeiro, né? Como é difícil a rotina da Idade Média no Rio de Janeiro. E a gente tenta remar contra a maré, né? Parece que ninguém... Enfim, é triste. Eu não consigo dizer nada de positivo, a não ser ficar escrevendo livros sobre pessoas positivas, como a Legião Urbana, o Renato Russo, o Cacaso, e procurando um acalanto neles, e espero que as pessoas leiam e se espelhem neles, né? Espelhem, não sei como se diz em Portugal, espelhem, eu não sei mais. E eu não sei, eu fiquei muito triste com a coisa da Câmara fazer essa manobra absurda e a maioridade penal diminuir para 16 anos. Eu espero que esses pastores saibam que agora, aos 16 anos, as filhas deles vão ficar peladas na internet, sem problema nenhum. Aí eu quero ver. Mas, enfim, é muito triste. E eu faço o que eu posso aqui, né? Estou desse lado, a gente está desse lado. E a poesia é o black bloc da linguagem, de certa forma, né? Eu fico meio... Eu sempre acho que a gente está... o fato de estar fazendo poema, estar fazendo livro, estar lá, é a nossa parte. As outras, cada um está fazendo a sua parte. A nossa parte é continuar, fazer a flip, fazer tudo isso. E como estão as notícias de Portugal? E como está agora você lá fluindo por Lisboa? Portugal é um país bem diferente daqui, não é? Une-nos a língua, mas é toda uma outra história. Agora vou falar português de Portugal, está bem? Por favor. O Carlito que não me deixou, falou que ia ficar confuso. O Mariano estava falando de religião. Eu venho de uma religião que vem lá escrito numa determinada altura, que é: atira a primeira pedra quem nunca pecou. O que acontece é que todo mundo está achando agora que não peca e todo mundo está atirando pedras contra todo mundo. Boa, muito bom. E a gente está neste fogo cruzado em qualquer país. Diga-me um país, talvez você que esteve na Ilha da Páscoa, talvez na Ilha da Páscoa fosse mais tranquilo, mas Mas foi perigoso também. Tem perigo na esquina, sempre tem. Mas a gente brinca porque, na verdade, aqui a gente não tem resposta. Não está fácil. E realmente é mais fácil se você for um jornalista, se você for um tal médico, se você for um advogado, é mais fácil levar a faca nos dentes e tentar defender a gente, tal gente que ele fala que fica pelada, a gente que leva tiros, a gente que, no meu país, há uma taxa de desemprego brutal e todos os dias parece não haver saída. E é difícil eu dizer: sim, sou poeta, vivo com muito pouco, mas faço uma coisa que às vezes no dia-a-dia é difícil dizer. Eu faço uma... Quem tem tempo para ler poesia quando tem fome? Até eu faço silêncio porque eu não sei se... Não tem tempo. Se o estômago está vazio, às vezes nem o amor cabe. Mas cabe a cada um de nós tentar fazer realmente o que pode. Eu faço o que eu sei fazer. Eu posso tentar fazer outras coisas, eu posso tentar ir ajudar no hospital, eu posso tentar conversar com as pessoas que estão tristes e cansadas. No meu país isso acontece a toda a hora, as pessoas estão tristes e cansadas. E se calhar o que eu sei é conversar, é ouvir e é tentar, passinho a passinho, passar por entre as rajadas de balas e de pedras e desta loucura toda onde nós estamos agora.
vai passar. Há aquela velha, também isto passará. Mas até lá o caminho é todo entre as veredas. Vamos juntos, devagarinho. Agora vai ser o fecho mesmo, vou pedir para ler o último poema cada um, mas lembrei, ela falando essas coisas, Mariana falando essas coisas, eu sempre penso assim, como é que no Morro da Mangueira, no século XX, apareceram dois caras, Nelson Cavaquinho e Cartola, que eles criaram dois polos, não tem música de protesto, nem Chico, nem Geraldo, que tenha chegado ao ponto que eles chegaram, eles colocaram dois polos, entre os quais a gente fica hesitando, né? O Nelson Cavaquinho abre uma janela à luz e fala assim, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, é o juízo final. Tem uma gravação inédita da Legião Urbana dessa música. Ele fala, é o juízo final, a vitória do bem e do mal, quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. E o Cartola, mais schopenhaueriano, mais negativo, fala assim, num samba lindo, que parece que ele está falando a coisa mais doce, ele está falando algo que nada é mais cruel que isso, que é... Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Entre a ilusão de ver o bem vencer o mal e a constatação de que o mundo é um moinho que vai reduzir nossas ilusões a pó, esses dois sujeitos, esses dois orixás da Mangueira, assim, colocaram boa parte da nossa cultura e boa parte das expectativas de qualquer ser humano decente, né? Então, mandem aí o poema Saideira e agradeço demais a vocês aí. Vamos ao último poema com tradução. Mas antes, na verdade, eu não queria convidar todos vocês, porque não vai caber na Livraria das Marés amanhã. Vai estar eu... Quem chega primeiro chegou. Eu e o Dado Villa-Lobos. O Dado está lançando a biografia dele, praticamente sobre a vida dele na Legião Urbana. Eu vou estar lançando o meu livro, As Quatro Estações, sobre as 4 estações, na Livraria das Marés, amanhã às 8. Não vão, porque não vai caber, tá? E porque o Dado, ele botar isso no Facebook, já tem 5.000 likes em 1 hora. Então vamos ao último poema do Casa. Hoje, depois do banho, você apareceu com os olhos brilhando e disse que faria um suco, que esperasse, que provasse. Está sujo aqui, de café. Pronto, saiu. Eu pela rua, tão desarmado, tão calado. Você de verde numa pista de dança. Você sentada numa cadeira de praia. Você me leva para lugares próximos. Eu não consigo levar ninguém para as ilhas porque são muito distantes. Mas você está lá, de verde, nua, no meu colo, seríssima, dormindo, bebendo água, na minha casa. Não dizem palavras os cartógrafos, apenas desconfiam e verificam. A terra é firme debaixo das tuas botas. Estou em casa, estou na ilha, na mesma esquina. Você salta do táxi, sem um sorriso, você está de rosa. Nua, você diz que é um macacão rosa. Você ainda está vestida, você me dá a mão. Damos uma volta no quarteirão para despedir dos amigos. Os amigos notam nossos dedos entrelaçados. Os dedos estão na sua gaveta, a gaveta está na sua casa. Seus brincos estão na minha gaveta. O endereço da ilha é o mesmo da casa. Estão na mesma língua e por isso você não entende. Nas ilhas se caminha com extrema dificuldade por conta dos ventos. Suas botas supõem o impensável caminhar dessa forma. Não há diferença entre o abrigo das nuvens e o abrigo das árvores. As ilhas são umbigos do mundo. Imagino sua rotina e sua cozinha acesa. Imagino o trator na janela derrubando paredes. Imagino você me escrevendo um bilhete. Imagino sua letra garranchosa porque nunca vi sua letra. Imagino você se despedindo. Imagino você culpando o trator pelo sumiço. Imagino os seus filhos. Eu não tenho filhos. As ilhas não estão em guerra. Luto por um pedaço de continente que não é meu. Imagino meus pés firmes esperando o meu próprio trator. O trator é o Senhor das ruínas. Obrigado. Acabou? Nanda é seu agora. O seu Saideira. Já que a Mariana aproveitou para dar um recado, eu vou também. Sabe aquela coisa, mãe, estou aqui? Não. Queria só agradecer. Agradecer o Paulo, a Felipe, Agradecer o Paulo, Carlito, Mariano. Matilde. A minha editora no Brasil, Cid e Ana Paula, e a minha editora em Portugal, a Bárbara e o Pedro, que acreditaram nessa
Como dizia o Cisneros, a poesia é uma história de loucos que acreditaram nisso. E Mariano e Laura Liuzzi, que estiveram sempre desse lado. E minha família, em especial a minha avó, que me disse para eu fazer tudo o que eu quisesse desde que eu fosse a Matilde. Então, obrigada por isso, pelo carinho e pela ternura. Vamos lá. Até me perdi, gente. Espera aí. Se chama Tenho Planos para uma Confissão. Foi em novembro de 2000 e tal, em Ipanema. Fazia frio e não devia. Chovia, como era previsto. E algumas dessas coisas nos confundiam. Eu era demasiado novo para o desterro, um pouco velho já para certas aventuras. Dormia algumas horas por noite num quartinho de esquina, onde guardava os 7 livros, uma hamaca vermelha e branca e a pequena caixa de madeira, onde ia depositando diariamente as lascas que sobravam da escultura. Eu ia esculpindo um novo genoma, com as mãos encharcadas de água de coco. O meu rosto não se transformava, mas a paisagem sim. Uma vez por semana cruzava a rua de saquinho de plástico pendurado no bolso e levava a roupa na lavandaria. Maria, meu velho tesouro, não me acompanhava mais. Os canaviais, as abóbadas do Arkansas, as feridas no rosto e os recibos das pensões iam caindo no caminho como balas de açúcar. O desenho daquele rastro no chão apontaria certamente ao Palácio Lunar. Era nisso que eu pensava quando não pensava em nada. Foi em novembro de Ipanema, quando me acertei com a meditação. Comia 2 bananas por dia, um suco de acerola e de vez em quando um sanduíche. A vida nunca foi tão pacífica. Desistira finalmente dos troféus, guardando para mim apenas a bandeirola da Federação Uruguaia de Esgrima, porque sempre suspeitei que aprenderíamos muito, fixando os espaços entre as listras azuis e brancas. Meus amigos iam se retirando como lascas. Eu ia aproximando o rosto das orquídeas atadas nas árvores pelos porteiros de Ipanema. Tomava o café da manhã no mercado enquanto lia o jornal da cidade. Havia um forte cheiro de mar sujo que subia sempre as 3 quadras até chegar na avenida. As manhãs eram todas de ouro. E à passagem de cada uma delas, eu atava uma nova pulseira em meu braço. Foi um poeta quem me disse que os gêmeos se distinguem pelas cores das fitas amarradas em seus pulsos. Eu queria distinguir-me de mim mesmo, como um urso que fareja as moedas entre os cachos de erva. Havia uma artéria que ligava todas as coisas, desde a praia de Botafogo até ao centro da cidade. O atravessamento do aterro nas cavalitas de um ônibus bêbado foi durante muito tempo a única salvação possível. Certa manhã, entre as colunas de fogo que de vez em quando se levantavam no terror das esquinas, apareceu o rosto doce de António. Fotografei-o com a minha câmara descartável e essa imagem desfocada é a pagela que trago dobrada em meu bolso até hoje. Aqueles foram meus pleitos literários entre o mar e a cidade. E como disse o santo da fotografia, na verdade, fui feliz. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Obrigada.